Seja bem-vindo ao Todo Dia Prática de hoje. Eu estava enganado. Eu faço muita BL1. Um vídeo muitos anos atrás, falei não faça faceta BL1. E muita gente comenta ainda naquele vídeo antigo. E tem que pensar que a odontologia evolui e as técnicas evoluem. E hoje a gente faz muita faceta BL1. E eu vou contar vários segredos de como você vai utilizar a técnica e como você vai ter vários detalhes para você conseguir fazer uma faceta BL1. Existe um pré-conceito de vários profissionais, até de professores, em fazer uma faceta BL1. Por quê? Porque existe uma técnica muito apurada e detalhada para realizar ela. Eu, quando ia realizar uma faceta BL1, na maioria das vezes, eu preferia fazer lentes em porcelana. Hoje eu faço várias facetas BL1 quando o paciente pede, né? A gente combina muito bem, mas eu crio várias características para a gente ter naturalidade nessa faceta BL1. E hoje eu vou revelar todas essas características que você vai começar a aplicar nas suas facetas BL1, nas facetas ultra brancas, para você ter essa naturalidade, tá? Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e compartilha, né? Esse vídeo ele tem que ter muitas visualizações. Por quê? Porque eu escrevi um conteúdo de valor para você aqui e eu sei que você vai conseguir colocar em prática várias técnicas que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo? Vai falar um tema até muito polêmico. A gente vai falar sobre as facetas super claras, as facetas BL1. É uma realidade clínica, a gente está realizando esse tipo de faceta. E o mais legal dela é que esse tipo de faceta, ela independe da técnica convencional. Que o que é? Muitas vezes vou utilizar uma camada só de resina. Então, nesse caso, em muitas situações, a gente faz uma estratificação para chegar na cor BL1. E aí que vem a primeira dica. Você não depende só de uma resina de alto brilho como a Stellite BL1. Você pode estar utilizando outras resinas junto com ela para depois você finalizar a sua faceta. Então, a pergunta mais frequente que eu tenho lá no Instagram, me segue lá, drrafael.gado, dr.rafael.gado, você finalizou com a BL1? Não, eu nunca finalizo uma faceta BL1 com a cor BL1. Então, eu sempre vou finalizar com a BL2. Então, você pode estar utilizando outras resinas para você estar fazendo essa faceta. Olha que show de bola, né? Aí essa primeira dica super valiosa, tá? Por quê? Porque aí você vai ter uma naturalidade maior na sua faceta e você tem que saber estratificar, beleza? Segunda dica muito importante. Estou fazendo faceta e você não corrigiu o formato dos dentes. Não faça BL1, tá? Se você está vendo que a tua mão não está realizando um planejamento, você não está corrigindo as proporções, e eu vejo até professor fazendo isso, tá? Cuidado, não vai ficar legal. Então, lá no curso Mestre das Facetas em Resina, eu ensino passo a passo de planejamento e fazer guia para você fazer suas facetas. Então, você tendo uma guia, é bem mais fácil você ter uma proporção ideal. Então, porque você já pensou, você ter um dente com o mesmo comprimento e a mesma largura, e numa cor branca, você vai ter um dente quadrado, ultra branco. Você já pensou? Não vai ficar legal em boca, tá? Além de a gente trabalhar o ultra branco, a gente consegue uma naturalidade incrível nesse tipo de dente. Um terceiro segredo é você realizar bastante textura, tá? Você tá fazendo uma faceta BL1. Você tem que realizar texturas adequadas. Por quê? Se você deixar o dente muito uniforme, você não vai ter uma reflexão ideal de luz. Então você tem que definir muito bem as áreas de espelhos,
e áreas de deflexão de luz, e aí fazer uma boa textura, tá? Abuse um pouco da textura para esse tipo de faceta, tá? Então, se você vê lá no meu Instagram, tem muitos casos de faceta BL1, eu abuso bastante da textura. Você tendo uma textura mais volumosa, e a gente vai controlar muito bem ela com pontos de polimento, polindo muito bem ela, você vai ter uma melhor reflexão de luz. E aí que a gente tem o quarto ponto fundamental para você estar trabalhando facetas BL1. Você tem que realizar translucidez. E aí depois vai ter a quinta dica, que é a dica de ouro, tá? Você tem que ter translucidez adequada. O meu paciente, ele quer o super branco e ele não quer nada de transparência, ele não quer nada... Cara, não faça. Faça translucidez, tá? O último caso recente que eu realizei lá no Instagram foi muito específico. O que aconteceu? O marido queria fazer facetas em resina e o dente dele tinha muita volumetria, tá? Nesses casos, utiliza ou você faz preparo dentário em facetas BL1, preste bem atenção. Se você tem muito volume no dente e o paciente quer um BL1, você vai ter que fazer um preparo dentário para ter um acabamento cervical, para acabar em zero essa faceta. Hoje em dia, eu faço o preparo em alguns casos onde o paciente quer fazer um BL1, tá? E ele tem muito volume. Essa é a condição básica. Eu tenho muito volume. Olha, posso fazer a cor BL1. No seu caso, a gente vai fazer um pequeno desgaste para tirar a volumetria dentária e um acabamento cervical para a gente ter um término em zero da faceta, tá? Então, muito importante essa história de faceta sem preparo, depende, tá? Então, muito importante a conservação e a vida da sua faceta. E esse paciente, ele tinha muito volumetria, preste bem atenção, tinha muito volumetria, pouco aumento incisal, e aí ele queria facetas BL1. Olha, planejamento, primeiro passo, a gente fez o planejamento, a gente vai utilizar o quê? Uma resina BL1 da Estelite, para a gente estar realizando o corpo dessa faceta. E a esposa dele fechou as facetas e ela não queria muita transparência. Olha, sabe aquela transparência que você faz nos dentes lá? Eu não queria na minha faceta. Aí está um desafio, né? E é um casal. O que acontece? Fiz as facetas dele primeiro e aí a esposa adorou. E no caso dela, eu poderia estar realizando outras cores de facetas que eu gosto muito mais na BL1. Eu acho que a BL1 da Estelite, ela peca levemente na opacidade para quem tem um olhar muito apurado e avançado em facetas em resina. Como eu trabalho muito com casos estéticos, eu abdicaria dela. Mas, naquele caso, com risco de expor a resina de corpo, BL1 seria bem legal, tá? No caso dela, você vai mudar a cor, o mesmo tom? Não, tá um casal, você tem que fazer a mesma cor. E aí, nesse caso, eu utilizei uma resina que combina muito bem com a BL1 da Estelite, seria a CE da Palifica LX5. Essa é uma resina de transparência que combina em casos onde o paciente quer pouca translucidez, tá? E é uma resina de alto brilho. Então tem pouca translucidez e alto brilho. E aí eu utilizei resina com transparência, tá? Você tem que utilizar transparência. Mas aí a gente chega no ponto que eu queria chegar. Eu sei que muita gente não assistiu o vídeo até aqui e muita gente vai continuar errando as facetas, tá? Muito legal essa dica, tá? Eu vi num vídeo uma vez, eu comecei a prestar atenção nos meus casos, eu comecei cada vez a ter casos mais avançados e refinados. E como que a gente refina um caso? Através do corpo, do mamelo dentinário. Em situações de resina BL1, o mamelo, você nunca pode jogar o mamelo lá para cima. Você vai ter um mamelo bem pouquinho incisal e levemente
com uma translucidez nesses casos. E aí, muitos casos que a gente faz são pacientes de meia idade. Como é que você vai fazer um ralo incisal evidente? Nesse caso, você não vai estar utilizando um ralo incisal bem evidente, mas a gente vai estar fazendo um leve mamelo incisal. O que é isso? A gente, como eu falei, você vai deixar uma área de translucidez menor do que se fosse num paciente jovem. A área menor de aplicação de resina transparente. E aí, nessas situações, a gente vai ter, em casos onde o paciente não quer translucidez, vai ter translucidez, mas é uma translucidez menor, tá? E aí, por que a gente faz também uma translucidez menor em facetas, mamelos menores em facetas BL1? Porque você está utilizando uma resina muito branca. Então pense, você está com todo aquele corpo branco, mais da metade você chega ali e tem uma transparência exagerada. Ela não se encaixa, ela não combina aquela translucidez exagerada com toda aquela cor branca. E aí o paciente vê isso, você vê isso, você fala, opa, tem algo de errado aqui, né? Ficou legal, eu fiz aquela translucidez que eu tanto queria. Claro, você vai conseguir uma translucidez nos mamelos muito legais, porque você está utilizando uma resina de evidência de dentina, uma BL1 geralmente vai ter uma evidência de dentina, então você vai ter um contraste da opacidade da dentina com a translucidez, mas você está pecando na potência da translucidez que você aplicou ali, tá? Olha essa dica que preciosa. Você vai ser um outro profissional depois que você viu esse vídeo, tá? Espero ter gostado dessas dicas muito legais sobre facetas BL1. São dicas que eu coloco em prática toda vez que vou fazer uma faceta BL1 ultra realista, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.